Política monetária em perspectiva. Implicações da descida da taxa de juros para o sistema financeiro e econômico. Portanto, após 11 descidas consecutivas, praticamente a partir de janeiro de 2024, a taxa diretora do setor financeiro nacional ultrapassou nesta última decisão do Comitê de Política Monetária a barreira psicológica ou real de um dígito. Pela primeira vez em 9 anos, a taxa mesmo está situada nesses níveis, conforme tivemos a oportunidade de acompanhar, e conforme a referência que faço, vamos tentar perceber qual o impacto real desta tendência da taxa de juros do setor financeiro em Moçambique. Conosco está Eduardo Sengo, economista e consultor. É com ele que vamos procurar esmiuçar todo este cenário real e de muita expectativa relativamente à melhoria das condições de acesso ao crédito. Basicamente é esta a maior preocupação dos agentes econômicos, privados, empresas, assim como particulares. Eduardo Sengo, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Efetivamente tem estado a acompanhar esta tendência, esta performance do Comitê de Política Monetária e desta vez, aparentemente sem grandes surpresas, a barreira de um dígito foi alcançada. Para si, constituiu uma surpresa ou era algo realmente expectável e necessário o Banco de Moçambique fazer, ou, dito de outra forma, era um cenário inevitável este momento das taxas de juros no setor financeiro em Moçambique? Obrigado e boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bom, dizer que, por um lado, não é surpresa porque o próprio Banco Central já tinha anunciado. Portanto, quando o Banco Central iniciou o processo de tanto flexibilização da política monetária e redução da taxa de juros, teria mostrado como um objetivo alcançar um dígito. Portanto, e isto, de facto, 11 CPMO depois, 11 descidas depois, não CPMO, mas 11 descidas depois, conseguiu alcançar. Portanto, nessa perspectiva não foi surpresa. Obviamente que inicialmente era quase que impossível de pensar que iríamos conseguir num espaço talvez de um ano, ou menos que, ou praticamente quase um ano. Nós temos que recuar 10 anos ou 11 anos para encontrarmos uma taxa mínima, uma taxa de referência de um dígito. Estamos a falar cerca de 2016, 2015, portanto estamos já há 10 anos. Por este lado também, o outro lado, torna-se um momento histórico, do ponto de vista daquilo que é a tendência da taxa de juros em Moçambique. Agora, era expectável na perspectiva dos consumidores, porque procuram sempre o produto mais competitivo no mercado, neste caso o crédito mais competitivo no mercado, e espera-se que com esta redução venha cada vez mais contribuir para essa competitividade no que diz respeito à precificação do crédito, tanto oferecido ao mercado, tanto de forma geral. É um aspecto essencial para aquilo que é a nossa economia. Devemos também olhar que temos sim uma preocupação ainda, porque as recentes descidas, pelo menos até a CPMO anterior, os efeitos, do seu ponto de vista da expansão de crédito, foram bastante negligenciáveis. Nós não tivemos até períodos nos quais o crédito, portanto, esteve a contrair, portanto, e não a expandir, quando estamos perante períodos de descida da taxa de juros. Entretanto, agora é verdade que no último mês houve um ligeiro crescimento de 1%
do crédito à economia, mas ainda é muito pouco para aquilo que eram as taxas de crescimento de crédito nos anos, vamos dizer, de melhor performance tanto da economia. Portanto, ainda estamos longe de atingir isso. Obviamente, aqui é um paradoxo, porque nós estamos a ter uma redução de cerca de 7 pontos percentuais daquela taxa de referência, obviamente com o seu impacto na prime rate, mas a expansão do crédito continua sendo cada vez ou menor ou ainda, às vezes, de vez em quando, negativa. Obviamente que isto está ligado também ao contexto o qual, portanto, a economia tanto se encontra. Se nós olharmos para a distribuição de crédito, vamos notar que a componente da habitação, a componente dos particulares, tinha um papel muito importante na dinamização do crédito e com cerca de 40% de peso tanto nessa era um dos drivers. Era um dos drivers. E se nós estamos a falar dos particulares, basicamente estamos a falar do consumo. E o consumo tanto está mais ligado tanto aos particulares. E quando nós olhamos para aquilo que foi o comportamento do consumo como um agregado tanto do PIB, nós notamos que o consumo privado tem vindo a reduzir, tanto em 2024, pelo menos caiu em cerca de 0,2%, mas continua a cair trimestre a trimestre de 2024. E este é um grande driver para, portanto, a procura do crédito. O porquê que o consumo está a cair? Não devemos nos esquecer que o impacto das manifestações continua presente e esse impacto foi transmitido para a economia de diversas formas, particularmente através dos postos de emprego que foram perdidos, muitos deles ainda não foram recuperados. Estimávamos, enquanto CTA, na altura dos estudos de CTA, que pelo menos 50 mil postos de emprego, aliás, o governo também anunciou números um pouco acima disso. Portanto, se vê que é muito emprego que foi perdido. Esta economia não cria mais que 200 mil postos de emprego por ano e perder 50 mil postos de emprego, estamos a falar de 25% num ápice, não um ano, já a falar num ápice. Num espaço muito... Então significa que o consumo fica bastante afetado. Sim. E não conseguir repor esses empregos de uma forma rápida significa que este consumo continuará os seus efeitos a se fazerem sentir em toda a economia. Se nós olharmos para aquilo que é o comportamento do crescimento do PIB, que tem sido anunciado, notaremos que o setor terciário, particularmente o setor do comércio, tem mostrado, como se diz, crescimentos negativos de forma recorrente. E não é normal um setor comercial, setor do comércio, estar a crescer de forma, tanto em termos negativo. No último trimestre deste ano, no segundo trimestre, cresceu menos 5,2%. Portanto, são mais ou menos elementos essenciais para o consumo. Depende muito deste consumo. Se nós olharmos para a própria eletricidade, que também depende do consumo, também teve uma das quedas mais significativas naquilo que são os componentes tanto de contribuição, tanto do PIB. Portanto, eu diria de uma forma geral que precisamos de olhar esta redução da taxa de mimo como um aspecto importante e positivo para a economia, mas nós precisamos de fazê-lo transmitir os seus efeitos reais através da construção de emprego. Já lá vamos perceber mas o que fazer. Esqueci-me de mencionar um aspecto também. A política monetária em todo o mundo depende também das expectativas. E quando a política monetária, como se diz, vai em torno das expectativas, ela garante aquilo que nós chamamos de credibilidade. E neste momento eu acho que a política monetária de Moçambique, o Banco de Moçambique conseguiu isso. Ao anunciar um objetivo que era atingir os 9%, desculpa, um dígito, desculpa, sim, um dígito. E, portanto, de facto, cumprir significa que, sob o ponto de vista de expectativas e sob o ponto de vista de credibilidade, é um aspecto positivo. Transmite uma certa confiança. Olhando sobre a lógica de gestão da política monetária,
nesse aspecto. Do seu ponto de vista, esta redução ou estas reduções tratam-se apenas de ajustes técnicos sustentados, por exemplo, pela inflação, ou há também uma mensagem, como estava aqui a referir, de confiança na política monetária, de confiança do mercado? Não há dúvida que há condições do mercado, olhamos o comportamento da inflação, não é? A inflação está agora, pelo menos a inflação anual em agosto, situou-se em 4,9%, portanto está dentro daquilo que é. E a projeção também que a médio prazo continuará a um dígito, portanto está dentro, é confortável, não é? E por aí acho que há condições, né, portanto, para o efeito. Moçambique, durante 2024, teve a taxa de juros real mais alta do mundo, uma das mais altas do mundo e mais alta da região da SADC, da região da África Austral. Portanto, significa que havia muito espaço. O que significa a taxa de juros real? Significa a taxa de juros nominal que é anunciada menos inflação. E, geralmente, é importante que esta taxa de juros continue positiva, não é? Mas com determinados limites. Por que tem que ser positivo? Porque a taxa de juros real é realmente a remuneração do depositante, os aforadores, quem vai depositar no banco e a prazo e quer ganhar a taxa de juros, o que ganha de facto é a taxa de juros real, porque a taxa de juros, a parte nominal é a inflação, como imagina, não é? Então, o real valor vem da parte da taxa de juros real. Enquanto essa taxa de juros real for positiva, ela atrai os aforadores a depositarem ou guardarem mais dinheiro junto à banca, não é? Isso é importante. Mas, se ela exceder determinados limites, pode criar constrangimentos para que a transmissão dos aforadores, que são os depositantes, que são os poupadores, para os deficitários, aqueles que querem investir, tanto seja deficitária essa transmissão. Por quê? Porque a taxa de juros torna-se alta. É preciso calibrar o sistema de tal forma que haja fluidez. Um perde em determinado momento, mas vai ganhar também tanto no futuro. Portanto, há condições, continuam a haver condições para a taxa de juros real continua a ser positiva, tanto do ponto de vista da política monetária, se olhar do ponto de vista da política monetária, a própria taxa de juros de referência... Então, essa descida poderá não parar por aqui, depois de ultrapassar esta barreira psicológica e real, como se referiu. Se a inflação continuar dentro deste quadro que estamos a viver, sim, poderá continuar a haver espaço para algumas mexidas, tanto descidas para a taxa mínima. Vai depender muito deste contexto, das projeções que o próprio Banco Central faz. É preciso recordar que, geralmente, no período em que estamos agora, entramos no período inflacionário, tanto o segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, que é geralmente o pico tanto da inflação. Se nós conseguirmos fechar o terceiro trimestre, que está a fechar agora em setembro, com taxa de juros menos que 5%, então significa que nós teremos condições ainda de chegar ao final do ano, talvez com 6% e 7% de inflação anual. Então, aí há sim algum espaço ainda para manobrar e garantir que a taxa de juros ou deixa mais ou pelo menos se mantenha nos níveis que está agora. Mas a despeito destas reduções na taxa diretora, nós temos percebido que temos um setor bancário ainda muito retraído na expansão do crédito. Fez referência que no último trimestre, se não me engano, a expansão foi bastante residual, cerca de 1%, basicamente. Como é que avalia este impacto da redução da taxa de juros sobre o sistema financeiro nacional? Particularmente, já fez alguma referência ao custo de crédito, mas gostaria de trazer outras variáveis como a liquidez bancária e a sustentabilidade, por exemplo, ao nível do mercado de títulos do Estado. Aqui estamos no momento de crédito e débito, né? Há quem perde, há quem ganha alguma coisa. Os bancos geralmente sempre vão dizer que estamos a perder porque a receita de um banco, se um banco que se preze, um banco normal,
geralmente é o juro que cobra sobre os créditos, né? E quanto mais a taxa que incide sobre esses créditos, então significa o juro, que é a receita do banco, também tendencialmente vai ser superior. Portanto, numa situação desta, a projeção da receita, mantendo tudo o resto constante, significa que a projeção da receita cai. Portanto, neste momento é importante que a banca dinamize a expansão de crédito, encontre soluções para a dinamização dessa expansão de crédito. Essas soluções podem ser conjugadas através de instrumentos de gestão de risco e partilha de risco acima de tudo, como, por exemplo, a questão do Fundo de Garantia, que é um instrumento que foi criado. Estamos a falar também, eu olho também mesmo o FIDEL, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que pode ser usado, não é, pela banca internacional para fazer o blend de produtos, no sentido de garantir, porque se o FIDEL ele sai para determinadas camadas que são de alto risco, de alguma forma, zonas rurais, jovens, startups, pessoas que estão a querer empreender, estão a querer começar, e não tem todo o perfil que um banco quer, mas já tem um capital inicial que é financiado pelo FIDEL. Então, por que o banco não pode completar? Porque o risco está partilhado de alguma forma, não é? Portanto, não é 100% para a banca nacional. Então, são formas que tem que encontrar para continuar a dinamizar o crédito e expandir de forma que a sua própria receita possa continuar a crescer. Por outro lado, o impacto da redução da taxa de referência é positiva para os tomadores de crédito que já estão endividados com o sistema, não é? Porque a partir deste momento significa que estamos a ter redução daquilo que é a sua carga em termos de prestação junto à banca. Portanto, eles, sem sequer aumentar o seu salário, a sua receita, conseguem criar algum espaço orçamental que é aliviado com as reduções das taxas de juros sobre os créditos para os quais eles estão a cumprir ou a pagar junto tanto da banca. Mas é importante notar que quando um tomador de empréstimo vai à banca, tem três aspectos essenciais, que é a taxa de juros, que é o prazo como chama? A maturidade, não chama maturidade, que é o tempo de duração do crédito, e depois tem um prazo de diferimento, que é o período de graça, não é? Portanto, geralmente, esses aspectos, às vezes, a maturidade e o prazo de diferimento pode superar o interesse que existe sobre a taxa de juros, portanto, o nível que a taxa de juros é oferecida. Por quê? Porque se eu tenho um período de graça superior que 1 mês, 2 meses, 3 meses, significa que tem um espaço para empreender, começar a gerar recursos para pagar este crédito. Então, eu provavelmente estarei mais interessado neste tipo de crédito do que um crédito que não tem um período de graça. Simplesmente, no primeiro mês eu tenho que começar a pagar. E muitas vezes tiro o dinheiro do próprio crédito para começar a fazer face às prestações junto à banca. Então, esse aspecto faz parte da atratividade do crédito. E, obviamente, a maturidade. É aí onde a combinação desses outros instrumentos vai ser importante, pode ser importante, ainda não veio o Banco de Desenvolvimento, mas temos esses dois, pode ser importante para tornar mais atrativo esta redução, o crédito, depois que daí tanto vai resultar. A descida da taxa mínima terá efeitos imediatos para as empresas e famílias, ou a transmissão ao crédito comercial continua limitada por riscos e custos do próprio sistema? Bom, não há dúvida que as tendências recentes de regulação bancária e supervisão bancária colocam, de alguma forma, limitação da transmissão rápida desses efeitos positivos da redução das taxas de juros, particularmente da taxa de referência, para as famílias, para as empresas. Por que isso? Porque a partir do momento no qual o Banco Central criou regras mais rígidas sobre o controle dos bancos, sobre a supervisão dos bancos, os próprios bancos, gestores dos bancos,
tornaram-se menos flexíveis a tomar determinadas decisões, tornaram-se mais acurados na análise do risco. E isso às vezes leva muito tempo, não é? Porque já não é num determinado nível que decide, que às vezes é local, que às vezes é na agência, tem que passar para o comitê de crédito, tem que passar para o conselho de administração, tem que passar de vários níveis de escrutínio. Se muitos podem tomar como exemplo aquele que tem cartão de crédito, aquele que já pediu um overdraft, há de notar que essas operações na banca praticamente se tornaram um crédito normal. Já anteriormente essas operações eram mais rápidas. Portanto, quem pedisse um overdraft era talvez dia seguinte, 2 dias depois, tinha lá um overdraft, que é um adiantamento, que é conta caucionária, conta corrente caucionária, enfim, tem várias denominações. Mas hoje em dia não, hoje segue praticamente um processo de um crédito normal. O mesmo processo de um crédito normal. Portanto, que atrasa. Portanto, e geralmente alguém não vai pedir um overdraft para investir numa grande empresa. Vai pedir um overdraft para consumo. Vai pedir um overdraft para gestão de tesouraria. Gestão de tesouraria. Logo, aí nós encontramos de que forma, quer dizer, encontramos de que forma o consumo é afetado pela situação atual da nossa economia, da situação da regulação bancária e tudo. É má uma regulação boa bancária? Não, não é má. Mas nós estamos num momento de transição, sob o ponto de vista daquilo que era a nossa forma de estar anteriormente. Hoje temos questões de branqueamento de capital, você deposita dinheiro, no dia seguinte ligar, se não consegue justificar, é bloqueado a conta. Portanto, era a nossa forma de estar. As coisas estão a mudar. Vai levar algum tempo e tal, mas durante esses tempos, alguns efeitos, alguma coisa vamos perder. Por exemplo, já a transmissão da política monetária, os efeitos, a transmissão desses efeitos para o setor real já eram reduzidos. Estamos num contexto em que, do ponto de vista até de política, se fala na recuperação econômica. Há um sentido de urgência de haver esta retoma do crescimento econômico. Os dados do segundo trimestre, por exemplo, mostram uma contração do PIB de 1,7%, excluindo, portanto, os projetos do gás natural liquefeito. A redução da taxa de juros pode estimular, de fato, esta retoma da atividade econômica, ou então estes constrangimentos estruturais que esteve-se a referir? Eu adiciono setores como energia, logística, produtividade, vão neutralizar praticamente este esforço que o Banco de Moçambique tem estado a empreender de um tempo a esta parte. Pode apoiar, não há dúvida, pode ter impacto positivo. O Banco de Moçambique também precisa de fazer mais. O Banco de Moçambique não deve esquecer uma coisa. Eu elogio plenamente a política neste momento, mas o Banco Central, neste momento, concentra-se quase todos os poderes ou todos os papéis que dizem respeito ao desenvolvimento do setor financeiro em Moçambique. Então, sendo o tal que concentra esses poderes, qualquer área de setor financeiro que não estiver a crescer, a desenvolver rápido, de quem é a responsabilidade? É do Banco Central. Portanto, tem que fazer mais no aspecto digital, no aspecto do mercado de capitais, por exemplo, que ainda é o regulador, portanto, o Banco Central, as fintechs hoje, para serem dinamizadores do sistema financeiro, tudo isso é o Banco Central. Portanto, se nós sabemos que para a obtenção do licenciamento de uma instituição financeira, qualquer que seja, leva o tempo que leva, então imagina o que significa empreender e trazer inovação no setor financeiro em Moçambique. Portanto, há uma rigidez. Mas também o Banco Central tem que olhar outros aspectos que são importantes na perspectiva de criar fundos alternativos, não fundos alternativos, mas instrumentos alternativos ao crédito comercial. Digo ao crédito comercial, ao crédito bancário. Por exemplo, a questão do mercado de capitais. Eu acho que os mercados de capitais nunca irão crescer rapidamente enquanto
os bancos são também corretores, são dealers do mercado dos capitais. Não vai acontecer. O Banco Central, que é o regulador, tanto neste momento, deve, na minha opinião, deveria obrigar os bancos comerciais, se quiserem atuar como corretores no mercado de capitais, devem criar uma agência específica. Uma agência específica. Nós vimos, no caso dos seguros, há um banco que criou, para não citar o nome e fazer publicidade, criou uma agência específica para lidar com corretagem de seguros. Não é? É assim como tem que ser. Então, você não pode, por da forma como está sendo, a questão não é ser jogador, árbitro de jogador, porque todos querem ganhar dinheiro. A questão é, se eu for para uma agência que está dedicada à banca apenas, não tem nenhum conhecimento, nem informação, nem tato para lidar com a promoção de um produto do mercado de capitais, que é um financiamento alternativo. E tem aspectos importantes lá. Mas se eu for para uma agência, para um corretor que lida com o mercado de capitais, ele vai saber como me apresentar um produto atrativo tanto naquele setor. E isso dinamiza também o setor de financiamento. E o Banco Moçambique precisa ser rápido. Mas ainda, a questão dos fundos, os fundos privados, é preciso que sejam dinamizados. Há muito dinheiro que já foi procurado. Enquanto o CTA, nós trabalhamos durante 5 anos para a aprovação de um fundo de desenvolvimento empresarial e não conseguimos até o final, com consultores, com tudo isso, expertise internacional, porque a regulação neste setor, continua a ser quase, em termos presidenciais, em termos legais, quase igual a um banco comercial. Então, um fundo de desenvolvimento, um fundo, geralmente... São mecanismos alternativos, né? rápidos, flexíveis. Para financiar a economia. Para financiar a economia. E não capta depósitos. Então, não pode ter as mesmas situações, a mesma regulação, como acontece, já vimos instituições do mercado, como o BNI, como o GAPI, enfim, que sofreram mesma regulação, não sendo instituições dedicadas à captação de depósitos. Portanto, nós precisamos fazer mais para que, depois esses aspectos todos que o Banco Central vai flexibilizando da política monetária, também se reflitam de forma rápida, porque esses instrumentos todos tornam-se meios de transmissão. Sim, diga. O setor público, que geralmente se financia através dos bilhetes de tesouro. Bom, o bilhete de tesouro também é uma taxa de referência, de certa forma está no mercado, as obrigações do Tesouro, do outro lado, que continuam em termos de taxa muito elevada, aquilo que diz respeito relativamente à questão dos depósitos. O que pode acontecer aqui é que, se esses dois instrumentos continuarem atrativos, assim como são pela taxa de juros que é oferecida, não é? Pode drenar recursos que estão do setor bancário. Por quê? Porque a taxa de juros de depósito, obviamente, vai cair devido à queda das taxas de referência, não é? A taxa de depósito vai cair, então não é atrativo fazer um depósito a prazo, é atrativo fazer o quê? Emprestar ao Estado. Portanto, isto pode ser um canal de drenagem de liquidez para um determinado setor, e particularmente dos grandes depositantes, porque esses grandes depositantes, como os fundos de pensões, segurança social, enfim, que estão no mercado, que são esses que, de fato, concentram a liquidez. De fato, o comunicado do Comitê de Política Monetária destaca os riscos fiscais, choques climáticos, a lentidão produtiva. Até que ponto estes riscos podem comprometer a estabilidade da inflação e forçar um eventual recuo na política de redução das taxas de juros? Ou, por outra, a dívida interna já supera, nesta altura, 454 mil milhões de meticais. Que implicações esta pressão poderá ter para o equilíbrio entre política monetária e a política fiscal? Há uma tensão aqui entre esses dois instrumentos que importa superar.
Não há dúvida que há uma tensão desses dois instrumentos que importa superar. O primeiro aspecto que deve-se olhar não é no próprio mercado, porque o problema não está no mercado financeiro em si, para este problema da dívida que estamos a referir, está no outro mercado, que é o mercado real, que depois gera o quê? Que gera receitas fiscais para o Estado e a partir desse momento o Estado não tenha necessidades, altas necessidades, pelo menos de forma regular e estar a pedir, tanto assim, endividar no sistema. Portanto, é preciso olhar para esse sistema, para esse mercado real. O que é que está acontecendo no mercado real? Já falamos um pouco. Temos o consumo retraído, temos os empregos no nível que estão, perdemos, muitos deles não foram recuperados. Temos a crise das divisas. Temos a crise das divisas, que, mais uma vez, o Banco Central tem uma responsabilidade. Agora, ao falar nisso, eu vejo uma boa oportunidade. A decisão do governo de trazer algumas medidas de estímulo, algumas medidas de tentar apoiar a recuperação econômica através desse plano de recuperação e crescimento econômico, o PRES. Porque se de facto aquelas medidas forem implementadas, muita coisa pode acontecer a curto prazo e curto e médio prazo. Não precisamos de ir longe, não é? Falou da questão das divisas. Um dos aspectos que nós temos na questão das divisas é a própria organização do mercado, né? Como é que o mercado é organizado, é regulado, é controlado, não é? E aqui o Banco Central tem que ser super ativo. Tem que ser super ativo. Acho que viu aquela situação de limitação dos valores que nós podemos gastar nos cartões fora do país, não é? Isto começou porque nós tivemos problemas com a África do Sul em particular, onde muita gente saía daqui e ia fazer altos levantamentos na África do Sul e depois voltava para vender aqui no mercado, porque eu estou aí a levantar na ATM na África do Sul 1000 rands, que equivale talvez a 3.3, tanto 3.300 meticais, 3.400 meticais, e venho vender no meu mercado e saio com 5.000 meticais. Não é? Tinha um ganho logo de 1.600. É muito dinheiro, particularmente quando se trata de altas somas de dinheiro, não é? É muito dinheiro que se ganhava. Portanto, o Banco Central e o setor bancário foram reativos, mas muito ativos ao mesmo tempo, a colocar os limites. Ao mesmo tempo, acontece com os grandes exportadores. Nós temos exportações que não estão a ser repatriadas ao mercado. Eu acho que o Banco Central, a banca comercial, os ministérios envolvidos nos setores exportadores, estamos a falar do Ministério da Energia, que concentra as maiores exportações, temos o Ministério da Agricultura, temos o próprio Ministério da Indústria, agora é o Ministério da Economia, entre outros, são que são os principais, né? Devem fazer um trabalho junto dos seus exportadores, um trabalho sério de controle, porque alguns estão a exportar sem repatriar. Repatriar significa, uma vez tendo enviado a mercadoria para fora, eu tenho que receber a receita no meu país de origem, que é aqui em Moçambique. No caso dos grandes projetos, alguns deles têm regimes especiais que lhes permitem fazer isso. Mas mesmo isso, no futuro, tem que ser repensado. Mas pelo menos aqueles nos quais nós conseguimos, não têm esse regime especial, devemos saber para onde vai a receita. Estamos no mercado real, não estamos no mercado financeiro. Estamos no mercado real. Estamos a organizar, estamos a controlar, estamos a trazer recursos para o benefício tanto da economia. Mas, ao mesmo tempo, a questão da subfaturação. A subfaturação das exportações faz-nos perder muito dinheiro. Não só exportações em si, mas também a receita. Como é que nós controlamos isso? Como é que um feijão Boer no nosso mercado, o feijão Boer tem um valor de mercado de 400 milhões, 300 a 400 milhões de dólares, mas nem 20 milhões de dólares temos na balança de pagamento? Como é que se explica isso? Então, há um espaço muito grande. Se uma empresa, assuma que esta empresa que faz exportação de feijão Boer é só uma única na economia, se ela exporta e declara que exportou 20 milhões de dólares, então o IRPC respectivo que paga está consoante os 20 milhões de dólares, não é isso? Mas se nós conseguirmos elevar essas exportações sem aumentar a produção, só através do controle, de subir até os 300 milhões, 200 milhões de dólares,
o IRPC que será pago ao Estado será muito mais do que tem sido pago. Ou seja, nós ganhamos exportações e ganhamos receitas fiscais. E tudo isso, onde vai desembocar? Vai desembocar nesses problemas que temos aí da questão da dívida. Portanto, nós temos que olhar o que está acontecendo no mercado real. Temos que incentivar as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas não podem ser vistas como se diz, o elemento de risco, certo? O elemento de risco, são os únicos que devem contribuir para a receita fiscal. Não. As pequenas e médias empresas temos que ser vistas como criadoras de emprego, em primeiro lugar. Criadoras de emprego. A partir daí, nós temos um elemento essencial, que é o consumo. E vamos ter o IVA aos níveis que nós queremos ter. E poderemos ter tanto o crescimento tanto das nossas receitas fiscais e, obviamente, tanto do PIB. Então, temos que olhar desta forma. As grandes empresas, essas que têm... As grandes empresas não dão emprego. As grandes empresas não dão emprego. O que devem dar? Dão receita, tem que dar receita. Receitas de exportação, fiscal, tudo isso. As PMEs devem dar emprego. Esse é o papel. É por isso que o Estado subsidia, apoia nisto. Então, tem que olhar nessa abordagem. Porque sabemos que aqueles jovens todos que andavam aí na rua, nas manifestações, são empregos pelas pequenas e médias empresas. Não é? O Fidel, não é? Funcionando bem. E pelos impactos que eu vi muito recentemente, em algumas zonas pilotos, vi que, de facto, o Fidel pode ser um instrumento bem controlado que ajude, de facto, na recuperação econômica. Mais do que recuperação econômica, inclusão econômica, porque a franja da sociedade que ela está, o segmento da sociedade que ela quer absorver, quer apoiar, é uma que provavelmente está mais excluída neste momento. Pois, vamos concluir e fazer um olhar perspectiva, Eduardo Sengo. Quais são, na sua leitura, os potenciais cenários para os próximos 12 a 24 meses em termos de inflação, taxa de juro e crescimento econômico? Bom, na verdade, para já, nós temos a projeção de 2,5% de crescimento econômico para este ano. É um desafio, porque nós já crescemos 2 trimestres negativos. Não é? Portanto, nós precisamos ter um registro bastante positivo ou significativo no terceiro trimestre para atacarmos o último trimestre do ano da melhor forma possível e, como costuma ser o melhor sempre, o trimestre do ponto de vista de crescimento econômico, possa equilibrar a balança e levar a economia para um nível de pelo menos 2% e próximo daquilo que era projetado. Agora, com tudo isso, isso pode trazer consigo, obviamente, a inflação, porque nós, ao mesmo tempo, estaremos a incentivar o consumo, não é? E o consumo, a curto prazo, por mais que a produção, nós tenhamos a produção a crescer a curto prazo, esse aumento do consumo vai pressionar os preços, sem dúvida, depois pode gerar inflação. Então, o risco se nós, de fato, conseguirmos recuperar economicamente, nestes últimos 2 trimestres, o risco de termos uma inflação um pouco mais alta é muito presente, isso não há dúvida. E por aí, provavelmente, o Banco Central este ano não vai mexer mais na taxa de juros do ponto de vista de redução. Vai querer olhar, analisar os efeitos e em janeiro do próximo ano, depois de passar o período inflacionário, tomar decisões sobre, continuamos confortáveis, passamos o período inflacionário, de altas pressões inflacionárias, agora provavelmente já podemos continuar a nossa descida. Ou então vai haver a inversão daquilo que é o ciclo. E essa é agora mesmo a minha última pergunta. Que reformas ou medidas complementares, sejam fiscais, estruturais ou regulatórias, deveriam acompanhar a atual política monetária na perspectiva de garantir que ela tenha impacto sobre o setor real da economia, no setor financeiro e depois, digamos assim, em todo um contexto econômico do nosso país? Bom, um dos aspectos que nós temos sendo visto é a transmissão dos efeitos da política monetária, tanto da taxa de referência para o mercado real.
E aí o Banco Central tem que pensar muito, tem que olhar também de que forma a própria taxa de juros está composta, não é? Nós temos a componente do indexante único, depois temos a componente da prêmio de risco, não é? E depois temos o spread bancário, e que depois aí temos taxa de juros. Então, a taxa de juros é feita dessas duas coisas. Temos o indexante único, o prêmio de risco e o spread bancário. Então, aí temos a taxa de juros que é dada tanto ao cliente, ao tomador de empréstimo. Eu acho que é momento do Banco Central, passado esse tempo todo, depois da introdução do indexante único e prêmio de risco, rever este modelo, não só do ponto de vista da sua computação, mas também do ponto de vista da sua transmissão. Na computação, em particular, há aspectos que eu acho que estão repetidos dentro do prêmio de risco e no spread bancário. Portanto, há aspectos bastante similares que estão, de alguma forma, tanto repetidos e acaba, de alguma forma, criando uma explosão da taxa de juros. Limitando então, o seu impacto. Então, são reformas que têm que ser feitas. E também, de que forma esses spreads e o prêmio de risco são computados de tal forma que seja, não digo totalmente automático, mas de alguma forma tenha alguma automaticidade. Portanto, de alguma forma, quando reduz a taxa de referência, tem que de alguma forma fazer-se refletir nesta. E tem lá uma componente, uma pequena componente de reservas obrigatórias, porque nós ficamos sempre a dizer que a prime lending rate leva muito tempo a reduzir quando nós reduzimos a taxa de juros. A taxa mínima. A taxa mínima. Portanto, esse aspecto. E o outro aspecto, obviamente, muitas vezes as pessoas não prestam atenção. O Banco Central, quando anuncia essas medidas, anuncia a redução da taxa de juros de referência, às vezes diz, ok, às vezes com efeitos daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, é preciso que o período de vigência dessa taxa de juros também seja o mais rápido possível. Se nós temos uma transmissão lenta, se nós adiarmos mais, damos um período de diferimento da entrada em vigor da taxa de juros, da taxa de referência, desculpa, do indexante único, então significa que os efeitos serão ainda mais atrasados. Mais retardados. Eduardo Senko, muito obrigado. Mas eu não quero deixar de reiterar a questão dos mercados capitais e a questão dos fundos privados, portanto, porque são mercados alternativos que poderiam alavancar tanto a economia. O crescimento econômico. Eduardo Senko, muito obrigado por esta sua participação aqui no Semanário Econômico e estivemos a analisar o que está por detrás desta histórica decisão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, o comunicado número 5/2025, de 29 de setembro de 2025, que determinou a redução da taxa de juros para 9,75%, a primeira vez em quase 9 anos que a taxa diretora do crédito em Moçambique baixa para um dígito. Este foi o tema de destaque no Semanário Econômico. No entanto, a nossa escalada informativa continua.